A iluminação das Escrituras. A doutrina da iluminação das Escrituras ocupa posição fundamental na teologia reformada, porque trata da obra contínua do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus. Embora a revelação tenha sido completada e a inspiração tenha produzido o texto bíblico, permanece a questão de como seres humanos, pecadores, podem compreender adequadamente a verdade divina. A resposta é que o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras atua nos corações dos crentes para capacitá-los a entender, receber e aplicar sua mensagem. A iluminação não acrescenta novas revelações à Bíblia, mas permite que o significado já presente no texto seja compreendido de maneira salvadora e transformadora. A necessidade da iluminação decorre diretamente da doutrina da depravação humana. O pecado afetou não apenas as emoções e a vontade, mas também a mente. A Escritura ensina que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo afirma que essas verdades só podem ser discernidas espiritualmente. Então devemos descrever esse problema como um efeito noético do pecado. A capacidade intelectual humana permanece funcional, mas está profundamente distorcida em sua relação com Deus. Sem a atuação do Espírito Santo, o ser humano é incapaz de compreender corretamente a glória espiritual da verdade revelada. A iluminação não deve ser confundida com inspiração. A inspiração foi uma obra única realizada pelo Espírito Santo nos autores bíblicos para produzir as Escrituras. A iluminação, por sua vez, é uma obra contínua realizada nos leitores da Palavra de Deus. Os profetas e apóstolos receberam revelação inspirada. Os crentes atuais recebem iluminação para compreender essa revelação. Essa distinção é extremamente importante. Devemos rejeitar a ideia de que indivíduos contemporâneos possam receber novas revelações com autoridade equivalente à Escritura. O Espírito continua falando por meio da Bíblia, não adicionando novas doutrinas ao depósito da fé. O fundamento bíblico da iluminação encontra-se em numerosas passagens. Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria seus discípulos em toda a verdade. O apóstolo Paulo ora para que os olhos do entendimento dos crentes sejam iluminados. O salmista clama: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essas passagens demonstram que o conhecimento espiritual não depende exclusivamente do esforço intelectual. O estudo diligente é necessário, mas somente o Espírito Santo pode abrir os olhos para perceber plenamente a beleza, a profundidade e a relevância da verdade divina.
Devemos enfatizar que a iluminação opera de maneira racional e não irracional. O Espírito Santo não contorna a mente humana nem substitui o estudo cuidadoso das Escrituras. Pelo contrário, ele utiliza os meios ordinários da graça para conduzir os crentes ao conhecimento da verdade. A leitura bíblica, a pregação, o ensino teológico, a mediação e a oração são instrumentos através dos quais o Espírito realiza sua obra. A iluminação não elimina a necessidade da exegese. Ela capacita o intérprete a realizar a exegese corretamente e a receber suas implicações espirituais. Outro aspecto importante é que a iluminação possui dimensão comunitária. Embora o Espírito opere individualmente nos crentes, ele também atua na igreja como corpo de Cristo. A interpretação bíblica não é uma atividade puramente privada. Deus concedeu mestres, pastores e teólogos à igreja para auxiliar seu povo na compreensão da palavra. Devemos valorizar a comunhão dos santos e o estudo coletivo das Escrituras. O Espírito Santo ilumina indivíduos, mas também guia a comunidade da fé ao longo da história. A iluminação está intimamente relacionada à regeneração. Antes da conversão, o homem não pode compreender muitos aspectos externos da Bíblia, incluindo sua gramática, contexto histórico e estrutura literária. Contudo, somente quando o Espírito Santo transforma o coração é que ele passa a perceber a beleza espiritual do Evangelho. Essa compreensão vai além do conhecimento intelectual. Trata-se de uma percepção espiritual que produz fé, amor e obediência. O regenerado não apenas entende certas verdades, ele passa a enxergar sua glória e excelência. Devemos destacar a dimensão prática da iluminação. O propósito do Espírito não é simplesmente aumentar o conhecimento teológico. Ele ilumina para transformar. A verdadeira compreensão da Escritura conduz à santidade, à adoração e à obediência. Um conhecimento que permanece apenas no nível intelectual, sem produzir frutos espirituais, demonstra que a obra da iluminação não está sendo planejada e nem experimentada. O Espírito Santo utiliza a palavra para conformar os crentes à imagem de Cristo. Além disso, a iluminação oferece grande encorajamento aos cristãos comuns. O conhecimento da verdade não está restrito a especialistas acadêmicos. Embora o estudo teológico seja valioso, o mesmo Espírito que opera em estudiosos opera em todos os crentes. Isso não significa que toda interpretação individual seja correta, mas significa que Deus capacita seu povo a compreender as verdades essenciais da fé. A clareza da Escritura e a iluminação do Espírito trabalham juntas para tornar a palavra acessível ao povo de Deus. A doutrina da iluminação ensina que o Espírito Santo continua operando através das Escrituras, para abrir os olhos dos crentes à verdade divina. Sem essa obra,
A Bíblia permaneceria um livro fechado para o coração humano. Com ela, a palavra torna-se viva, poderosa e transformadora. A iluminação não acrescenta novas revelações, mas torna eficaz a revelação já concedida. O Espírito Santo conduz continuamente a Igreja ao conhecimento de Cristo, fortalecendo sua fé e produzindo maturidade espiritual. A doutrina reformada das Escrituras constitui um sistema teológico profundamente integrado, no qual cada aspecto reforça e complementa os demais. A revelação geral e especial demonstram que Deus tomou a iniciativa de tornar-se conhecido por suas criaturas. A inspiração afirma que a Bíblia procede do próprio Deus. A inerrância declara que essa palavra é completamente verdadeira. A infalibilidade assegura que ela jamais falha em cumprir seus propósitos. A autoridade das Escrituras estabelece que ela é regra suprema de fé e prática. A suficiência ensina que nela encontramos tudo o que é necessário para a salvação e para a vida piedosa. A canonicidade identifica os livros que Deus inspirou e preservou para a sua Igreja. A iluminação explica como o Espírito Santo continua operando para que os crentes compreendam e recebam essa verdade. Em uma época marcada pelo relativismo, pelo subjetivismo religioso e pela desconfiança em relação à verdade objetiva, a doutrina das Escrituras que estudamos permanece extraordinariamente relevante. Ela recorda à Igreja que Deus falou de maneira clara, verdadeira e suficiente. Ela aponta para Jesus como o centro da revelação divina. Ela fornece um fundamento seguro para a fé, para a pregação, para a adoração e para a vida cristã. Acima de tudo, ela conduz o povo de Deus a reconhecer que a Bíblia não é apenas um livro antigo ou uma coleção de documentos religiosos, mas a própria palavra viva do Deus eterno, por meio da qual Ele continua governando, santificando e edificando sua Igreja até o retorno glorioso de Jesus. E assim nós encerramos o estudo sobre a bibliologia. No nosso próximo estudo nós iremos estudar sobre a doutrina de Deus.